Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Pleiade do Astral Superior. Em nome do Astral Superior, iniciamos o programa Espiritualidade à Distância. Estamos hoje em 20 de setembro, já a largos passos para o final do mês. Mas a nossa caminhada na espiritualidade não tem final do mês. A nossa caminhada não tem um fim, não tem um limite. Ela é eterna, ela segue o percurso do espírito. A espiritualidade, ela não tem muletas, ela não precisa de muletas. Ela não é acompanhada de outros aspectos. A espiritualidade é limpa, é só espiritualidade. Então, ou é espiritualidade ou não é espiritualidade. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem, por assim dizer, algo que se pareça, não é? Porque há práticas que podem ser conotadas com a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade ou é ou não é. Ela é limpa, não tem alicerces, não tem muletas, por assim dizer. Muito bem, quero antes de começar o programa deixar aqui os parabéns para a professora Glauciana, Maria Lúcia e todos os que participaram no programa de ontem e acompanharam o programa. Foi um programa excelente e acredito que já estamos no caminho, não é? Vamos sempre juntos, porque esta caminhada fazemos juntos. Então deixo os meus parabéns e desejar muita força nesse trabalho, não é? Bom, para hoje trago um aspecto, se calhar já foi abordado de uma outra forma, mas quero falando na especificidade do assunto, vamos entrar no tema alma e corpo, porque é um assunto que também já vamos desenvolvendo de um outro jeito, mas com mais especificidade vamos falar do corpo, porque não temos dado ou não se dá muita atenção à importância do corpo, daquilo que é o corpo para o espírito, não é? O corpo e o espírito é uma coisa só, mas ele está separado, não é? Sabemos que o corpo é este físico e tem um espírito. Ora, o corpo tem a sua importância, a sua grande importância, o seu grande papel para o espírito. Se não fosse o corpo físico, o espírito não tinha como encarnar. Tanto é que há bilhões e bilhões de espíritos no astral superior, não é? À espera de uma oportunidade, à espera de um corpo, da formação de um corpo para encarnar. Isto é algo de todos os dias, de todo o instante, não é? Estão espíritos a encarnar, estão espíritos a encontrar corpos aqui e ali, de diferentes formas, diferentes cores e etc. Então, é importante saber o que é esse corpo, qual é a importância, propriamente, falando propriamente na parte da espiritualidade, não é? Esse corpo para a espiritualidade, porque o corpo, como temos visto na nossa vida, ele é usado de várias formas, para vários fins, não é? Não se dá muito cuidado ao uso do corpo e temos assistido a uma série de cenários não abonatórios para aqueles que pretendem crescer, quer na espiritualidade ou não. As pessoas usam o corpo como se tratasse de algo
descartável, não é? Mas não é bem assim. O corpo, ele enquadra-se também nas leis cósmicas. O corpo é parte desta engrenagem universal, faz parte, é a parte da matéria. Ele tem a sua importância. Então, o espiritualista deve conhecer a importância do corpo para fazer o bom uso, não é? Fazer o bom uso com o corpo, fazer o bom uso e galgar na sua evolução espiritual. Então, eu trago hoje o tema alma e corpo e vamos então seguir no nosso estudo, sempre nas calmas, com aquele entendimento, sempre abordando o assunto por assunto, discutindo e comentando, e lá vamos caminhando. Então, iniciando, o corpo humano é um objeto animado. Todos sabemos, é um objeto, ele é animado, recebe este ânimo de uma energia. Tire-se o espírito que o anima e tornar-se-á um objeto inanimado. A energia que o anima, quando dele se separa, ele se torna um objeto animado. Ora, como objeto animado ou inanimado, este corpo é um composto de moléculas combinadas, formadas de átomos que constituem os elementos básicos e fundamentais da matéria. A matéria, esta matéria física, o corpo físico, ela é composta de átomos. Existem, por exemplo, átomos diferentes, não é? O átomo que forma a matéria do cérebro humano, ela é diferente do átomo que forma o fígado, que é diferente do átomo que forma as moléculas do coração, que são diferentes dos átomos, enfim. Uma diversidade de átomos, não é? Organizados, não é? Eles formam, não é? Moléculas, células, órgãos organizados, tudo isto muito bem organizado, que forma este corpo. Então, primeiro temos os átomos, não é? Temos os átomos, mas lá embaixo, muito antes dos átomos, temos as partículas. Ora, os átomos, o conjunto deles formam a molécula, né? O conjunto dos átomos forma a molécula. O conjunto de moléculas forma a célula. O conjunto de células forma o órgão. Então vejam como a coisa está organizada. Cada célula no seu lugar, cada órgão a desempenhar o seu papel e tudo isto muito bem combinado. Basta que o espírito se retire definitivamente do corpo físico para que ele passe a desintegrar-se, isto é, a decompor-se. Por aí se vê que o espírito, com as suas propriedades, que mantém coesas as moléculas do corpo humano ou físico, o corpo físico. Essa coesão resulta da força do espírito que atua sobre a matéria. Então, há um pormenor: as nossas células, as nossas moléculas, elas funcionam de forma perfeita, não é? Elas estão muito bem concatenadas. Esta perfeição, esta combinação perfeita, tudo isto acontece porque o espírito, não é, se liga a este corpo. Então, ligando-se a este corpo, mantém aquelas células todas organizadas, juntas, a funcionarem devidamente. O ser humano se apresenta no mundo físico com alma e corpo, ou seja, força e matéria. Força é a alma, a matéria é o corpo. A alma é a individualidade permanente e o corpo, por ela animado, é a personalidade transmudante. Individualidade permanente é o espírito, que é eterno. Esta personalidade transmudante, ele hoje está num corpo, amanhã está num outro. Ele muda de corpos, não é? Já experimentamos muitos corpos, só a título de exemplo, não é? Esta transmudação quer dizer também este corpo
Ele começa de pequeno, vai desenvolvendo até a fase adulta, até a fase de idoso e por aí em diante, até ele chegar à desencarnação. Então ele transmuta, esta personalidade transmuta-se. É o corpo físico um objeto de uso do espírito, como são os objetos do corpo, como são objetos de uso do corpo, as vestimentas convencionais. Então, o corpo é para o espírito como a roupa que nós vestimos. Esta roupa deve ser muito bem conservada, porque nós usamos dela para desempenhar várias atividades, mas o corpo também chega a ser muito mais que estas vestimentas convencionais, porque nós com ele percorremos a encarnação toda. É suposto que se percorra a encarnação toda, corpo saudável. O corpo físico é uma propriedade terrena que serve ao espírito como se fora por empréstimo, com o prazo de duração de uma existência. Isto fala da encarnação, não é? Nós usamos o corpo para fazer a nossa existência no planeta Terra, as nossas experiências, o nosso burilar, usamos esse corpo. É algo muito precioso. A luta que se trava na vida é para a subsistência do corpo físico, que precisa ser alimentado, precisa ser abrigado contra as intempéries, precisa ser transportado, repousado e conservado. A luta que se trava na vida é para a subsistência desse corpo físico. Tudo que fazemos na Terra, a luta que se trava, correrias, trabalho e tal, é para a subsistência desse corpo, que precisa ser alimentado, vestido, abrigado contra as intempéries, transportado, repousado e conservado. Tudo se deve fazer para dar-lhe a boa aparência. É importante manter o corpo saudável, é importante manter-se com pensamentos elevados, porque tudo começa no espírito, e daí as informações passam para o corpo. Então, as informações que nós passarmos devem ser boas para manter o corpo saudável, para manter o corpo em forma, de modo que consigamos com ele percorrer por muitos anos na Terra, desenvolvemos as nossas atividades e também exercitarmos mais o nosso espírito, Tudo se deve fazer para dar-lhe boa aparência, observando-se os cuidados que a sua higiene exige, que incluem nesse trato a disciplina a que deverá ficar sujeito no tocante a horários, a regimes e a imunizações. É muito importante manter uma disciplina, que tem a ver com horários para descansar, horários para trabalhar, imunizações, manter o corpo saudável, evitar ambientes que se saiba que são perniciosos para o corpo, evitar desgastar-se. É isso que está aqui a informar. Não se pode desgastá-lo com excessos, evitar excessos, com maus tratos, com intoxicações. Prudência e moderação devem estar sempre presentes, todas as vezes que se tenha de usá-las, nos limites da sua capacidade. Faça-se o que se puder em benefício da sua duração, da sua saúde e estabilidade. Pois bem, aproveitando, dará ao espírito grandes oportunidades de renovação, no sentido da evolução espiritual. Se nós mantivermos o corpo sadio, boa saúde, disciplina e todos esses aspectos que abordamos, então teremos a oportunidade de com ele fazermos a nossa renovação, a nossa evolução, galgarmos na evolução espiritual. No período da sua madureza, a fase adulta, é quando mais
pode oferecer o seu concurso em favor do espírito. Portanto, porquanto nessa fase há maior equilíbrio entre as ações e reações, quando se tem já o corpo firme, corpo adulto, grande, não é? É aí onde se pode exercitar mais essa espiritualidade, não é? Onde se pode burilar mais, onde se pode trabalhar mais as questões espirituais. E este encontra maior facilidade em externar-se, em comunicar-se com o meio físico, em transmitir os atributos do seu patrimônio espiritual. Continuando. É preciso que nessa fase ele se apresente pleno de vigor, o que será também possível nas fases anteriores, da infância e da mocidade, se for tratado com cuidados devidos. Então, o corpo quer experimentar, quer se comunicar, não é? Quer trabalhar quando atinge a madureza. Não é? É possível fazer nas fases anteriores, na infância e na mocidade, mas tem esta oportunidade de quando bem conservado, não é? Porque o corpo, sabemos, é algo de muito precioso, que ao longo, acredito, ao longo deste tópico, não é? Na sua segunda parte ou no outro programa, se for longo, vamos falar da preciosidade deste corpo, porque nós, como devem saber, partimos do reino mineral, passamos para o vegetal, do vegetal para o animal irracional, do animal irracional para o animal racional. Então, lembrem-se, o diamante, que é uma pedra preciosa, consideramos nós uma pedra preciosa, ela está no reino animal, ainda está lá atrás. Não é? Já passamos por isso há bilhões e bilhões de anos. Então, ainda vai percorrer todos estes reinos. Então, vejam, se o diamante é precioso, quanto mais o corpo. Não é? Já não fazemos parte daquele reino, já estamos no reino animal racional ou reino hominal. Então, vejam a preciosidade do corpo. É preciso atender a isso. O espírito pode ganhar muito em evolução, se na idade madura do corpo físico puder utilizar este seu auxiliar para pôr em ação todos os recursos disponíveis da sua individualidade. Começar, não é, a despertar todos aqueles atributos espirituais para a sua evolução espiritual. Quando pode, agora é o tempo, não é? Agora é o tempo de fazer isso. Temos esta oportunidade, porque uma vez quando se perde o corpo físico, não se tem mais nada a fazer. Já não pode mais querer burilar-se. Agora deve dar tempo ao tempo, até que chegue a sua oportunidade de fazer a outra encarnação. Não é? É nesse sentido que o espiritualista deve pensar. Esta é uma oportunidade, atingiu a madureza, a fase adulta, então é tempo de burilar, de trabalhar mais os atributos espirituais. Assim como o motorista consciencioso conserva o seu carro para tirar dele o máximo de proveito, o máximo e o duradouro proveito, diga-se, deve o espírito, não é? Como motorista consciencioso, deve o espírito, igualmente consciencioso, dispensar ao corpo físico todas as atenções a fim de que possa corresponder aos seus apelos e receber dele os meios para poder aproveitar a sua encarnação em toda a plenitude. Deve o espírito, não é, energizar positivamente este corpo, não é? Cuidar da sua saúde, dos hábitos, da disciplina, dos costumes, das práticas, etc., para que não venha prejudicar este corpo. Não é? Só as crenças que andam por aí já prejudicam o corpo físico. Só a crença, não é? Porque ela é o pensamento. A crença falsa, ela é o pensamento. Esse pensamento drena uma energia falsa para o corpo. E o corpo adoece, sem falha. Isto são coisas muito assertivas. O falso não transmite saúde para o corpo. Então, a crença falsa, não é? As historietas,
elas prejudicam ao corpo físico. É importante saber disto. Se as pessoas soubessem disto, talvez ninguém estaria nas mentiras, nos milagres e etc. Isso tudo faz mal ao corpo físico, não é? Porque é mentira, porque é contra a natureza. Simples assim. Os que não conhecem espiritualismo somente chegam a compreender o grande valor do seu corpo físico depois da desencarnação, quando infelizmente já não mais podem utilizá-lo. Por falta desse conhecimento, são levados os seres a encurtar a sua permanência na Terra, praticando o suicídio lento, nos abusos que cometem e que abalam a saúde. Aqui não precisa falar muito. Não precisa falar muito, porque uma coisa leva a outra. Quem não conhece a espiritualidade, o espiritualismo, tem maiores probabilidades de não chegar à madureza, de não ter uma encarnação proveitosa. A probabilidade de não ter uma encarnação proveitosa é de 90%, se não mais, porque não conhece a espiritualidade, não se conhece a si mesmo. Não é? A lei da oferta e da procura, já entrando um pouco naquele assunto que falamos, também se estende ao plano astral, no tocante à reencarnação. Há numerosos candidatos a reencarnar à espera da ambiciosa oportunidade. São bilhões e bilhões de espíritos à espera de uma oportunidade, à espera de um corpo. No plano astral, não há influências, seres ricos em dinheiros como na Terra, mas se houvesse influências, os espíritos dariam toda a sua fortuna para serem preferidos na obtenção de um corpo físico, para se poderem livrar, por meio dele, não só da lembrança torturante do passado tenebroso, como para terem a oportunidade de limpar-se das mazelas morais que adquiriram e que os acabrunham. Os criminosos, aquelas pessoas que cometem delitos, as pessoas que cometem desatinos, suicidas, etc, etc. Gente identificada com o mal, quando volta para o seu mundo, o espírito, não é? Quando regressa para o seu mundo, eles já recobram a memória de quem eram, de quem são, a memória das vidas passadas, todas as encarnações passadas. Eles avaliam o seu curso, e isto, quando é avaliado por um espírito, então ele vê que perdeu encarnação, vê que perdeu tempo por ignorância e tudo mais, porque nessa altura já está com a consciência. Então essa consciência queima-lhe completamente, queima-lhe tanto como se fosse um ferro em brasa, e quer naquele instante, uma vez que recobra a consciência, quer imediatamente voltar à Terra, encarnar para corrigir aqueles erros, porque já está com a consciência. Então, este regresso não é automático, não é? Ele não cumpriu com o seu, diríamos, a sua missão espiritual, mas, como tudo, o espírito é eterno, ele não se destrói. Ele terá no futuro uma oportunidade para encarnar e corrigir, mas até chegar a esse tempo terá passado muitos anos, contados cá na Terra, né? Pode chegar 200, 300, 400 anos à espera de encontrar um corpo físico. Essa espera é torturante, porque o espírito deve conviver com aquela realidade, com aquela consciência, não é? Aqueles erros que ele cometeu, assassinatos e etc. Ele deve conviver com aquilo até encontrar um corpo físico. Enquanto não encontrar corpo físico,
disponível, enquanto não chegar a sua vez para reencarnar, ele deve continuar na bicha. Não é? Então, vamos agora para o último parágrafo para entrarmos então na limpeza psíquica. Veja-se a quantidade imensa de seres infelizes está marcando na Terra os seus corpos astrais, com os traços denunciadores das suas ações criminosas. Serão todos futuramente atormentados, candidatos à conquista de corpos físicos, com os quais almejarão pagar e apagar os seus funestos delitos de hoje. Aí andam eles com ares de nababos, aparentemente folgança e predomínio, mas não são mais que reus da própria consciência, pela aventura louca de se apropriarem indevidamente do patrimônio da coletividade. Então, muitos seres, muitas pessoas, pela ignorância, pela maldade, não querem saber, não querem se voltar a si mesmos, porque a espiritualidade é mais do que isto que estamos aqui a fazer. Não é? É apropriar-se do conhecimento de si próprio. Uma vez com a consciência aberta a esse sentido, o espírito, ele começa por si só, não é? Ainda que não conheça estes estudos, estas pesquisas que temos feito, ele por si só não precisa lembrar-se de onde esteve, onde passou, onde viveu, não é? Ele opta pelo bem, porque ele é o bem, mas este bem está encoberto, não é? Pela ignorância. Mas quando o espírito exerce a força de vontade, quando exerce a sua natureza espiritual, ele sente que é parte do amor, é parte do bem. Então opta pelo bem, ainda que não conheça a espiritualidade. Mas, de qualquer forma, esta opção vai levar a estes conhecimentos, porque estes conhecimentos, eles adiantam, não é, a este desabrochar da consciência espiritual. Então, quanto mais consciência tiver, mais informação receberá e crescerá sempre. Então, é um privilégio, torna-se dessa forma um privilégio para nós. Temos estes conhecimentos, fazemos o uso desses conhecimentos e só podemos galgar na senda da espiritualidade. Não é? Leve isto, tem que levar. Estaremos sempre a galgar para frente. Não perderemos tempo. Termina aqui a primeira parte do nosso programa. Este texto é um pouco comprido, vamos dividir em duas partes. Então, no próximo programa, vamos fazer a segunda parte deste tópico e darmos seguimento então aos nossos trabalhos. Desejo que estejam a tirar imenso proveito desses trabalhos que estão a ser feitos. Tudo isto faz parte da caminhada na espiritualidade e todos devem tirar proveito, não é? Fazer o maior uso, não é? Explorar profundamente estes conhecimentos. Então é importante que estejam ligados sempre ao canal Player do Estado Superior. Subscrevam-se se não são subscritos. Depois também subscrevam-se ao canal Universidade Mundial Astral Superior com o professor Benito Bifano. Então vamos para a segunda parte do nosso programa com a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Terminamos assim o nosso programa. Não se esqueçam, quem não é subscrito ao canal Universidade Mundial Astral Superior tem a oportunidade de o fazer. Basta que vá ao YouTube, escreva Universidade Mundial Astral Superior e encontre qualquer um dos vídeos, se subscreva. E também pode solicitar o livro Patrimônio da Humanidade ao professor Benito Bifano, que está à frente deste trabalho. Este livro pode ser solicitado ao professor Benito Bifano. Eu vou deixar os contactos todos agora na descrição do vídeo e acompanhe então todos os dias do programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, que passa todas as terças, quintas e sábados às 20 horas, horário de São Paulo. Segunda-feira, hoje, tem às 17 horas, horário de São Paulo, para aqueles que vivem, o horário adequado, né? Para aqueles que vivem fora do Brasil, e para que não seja um horário muito tarde nos seus locais, nos seus países. Então, tem a oportunidade de assistir hoje, quando forem 17 horas, o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Mais informações deixarei então na descrição para entrar em contato com o professor Benito Bifano. Desejo a todos uma boa semana, bom trabalho, cuidem-se e até a próxima. Tchau. Em nome do Astral Superior, encerramos o programa Espiritualidade à Distância.